Bom dia, meus queridos irmãos. Tenho aqui um desejo de repartir com vocês uma palavra, uma leitura, para poder abençoar meus irmãos nesse dia, trazer um renovo, trazer uma esperança, trazer uma fé de edificação. Queria abençoar vocês com a leitura de Mateus 24, 45 e renovar nossa comunicação com os irmãos, viu? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espere, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Este texto mostra para nós que há uma responsabilidade de cada um de nós em contribuir com o nosso irmão, em levar a ele algum alimento espiritual, levar a ele algum consolo, levar a ele alguma paz, alguma alegria, alguma experiência nossa com Deus. Repartir aquilo que o Senhor tem nos dado com os nossos irmãos é responsabilidade de cada um de nós. Porque o texto diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Então, o Senhor confiou os nossos irmãos para estarem conosco e o dever de repartir com eles a graça que o Senhor concede a todos nós. Já há alguns dias que venho com essa carga de poder abençoar meus irmãos com uma palavra de fé, com uma palavra de esperança, com uma palavra de ânimo. Quero dizer para os irmãos que o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos sustentado no meio dessa pandemia, o Senhor tem nos guardado também de muito mal, o Senhor permanece no meio do seu povo edificando a sua igreja, o Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos desamparou, o Senhor está conosco, o Senhor é presente, Ele mesmo prometeu e tudo que Ele prometeu, Ele realiza, o que prometeu ele faz. E ele diz: estarei convosco todos os dias. E certamente temos sentido a presença do Senhor, temos sentido o seu carinho, o seu zelo, o seu cuidado por cada um de nós. E queremos dizer para você, meus irmãos, que o Senhor não te abandona, o Senhor não te deixa, o Senhor não te desampara, o Senhor prometeu e Ele cumpre o que prometeu, Ele é fiel, o Senhor é fiel. Por isso, quero animar o irmão a permanecer e dizer que o Senhor tem para ti sempre um alimento, da parte dele mesmo, diretamente para você ou através de outro irmão. Eu queria dizer que é importante a gente se comunicar, porque esse texto mostra que quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. O Senhor nos confiou irmãos para estarem próximos de nós, para estarem mais perto de nós, para a gente repartir com eles aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Eu quero trazer essa palavra de fé, essa palavra de esperança, essa palavra de carinho, de amor da parte do Senhor para os irmãos. Alguns, às vezes, perguntam sobre dons, e eu queria ler alguma coisa sobre dons espirituais. Mas eu queria começar lendo os dons espirituais, que é uma graça que o Senhor reparte a todos aqueles que pedem e buscam, e começar a leitura de dons a partir do capítulo 13 de 1 Coríntios, e começar a ler a partir do versículo 4, porque do 1 ao 3 todos conhecem. Se eu não tivesse amor, eu nada seria um sino, como um símbolo que retine e tal. Mas a partir do 4 fala explicações práticas sobre o amor. O amor, na verdade, ouvimos já de muitos irmãos que não é um sentimento, mas é uma atitude, uma prática de vida. E aqui fala a respeito do amor. O amor é paciente,
O amor é benigno, o amor é paciente, por quê? Porque o amor não se desespera, né? Porque demore o Senhor para voltar, ou porque demore que as coisas fiquem no seu lugar no tempo certo. Ele é benigno, ele é acima de bom, ele é benigno, ele é amigo do bem, né? O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se fica se engrandecendo, não se ensoberbece, não acha melhor que aos outros, não se conduz inconvenientemente, não fica aí se exasperando com as coisas, se exaltando com as coisas, não procura os seus interesses, está sempre orando e buscando os interesses dos outros, buscando demonstrar esse amor através de atitudes que sejam necessárias, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora eu passo para o capítulo 14, que diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Paulo está dizendo praticamente o que Jesus disse lá em Mateus 24, 45. Quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento do seu tempo? Paulo está usando uma outra palavra, está usando a palavra profetizeis. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito está falando em mistérios. Quem fala em línguas está falando com o Senhor. É o Senhor que entende, é o Senhor que interpreta, é o Senhor que vai receber essa palavra de línguas que o Senhor colocou em nosso coração. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Eu tenho aqui uma palavra, edificar. Com quem profetiza, fala para edificar, fala para exortar, fala para consolar. Eu tenho aqui a palavra edificar, em grego significa oikodome. Oikodome quer dizer construir. Promover um crescimento de outra pessoa em sabedoria cristã, em piedade, em felicidade, em santidade. Então, edificar significa construir, acrescentar o que está faltando. Consolar é a palavra paramútia. Essa palavra paramútia quer dizer despertar, estimular, acalmar, consolar, confortar. E a palavra exortar significa paracleses. Paracleses é convocação, aproximação, súplica, solicitação, admoestação, encorajamento, aquilo que proporciona conforto e descanso. Então, eu lembrei aqui de um texto de 1 Coríntios 8:1 que diz: o muito saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então ele está falando aqui que temos que seguir o amor, mas que principalmente devemos procurar com zelo os dons espirituais. Mas o melhor deles é profetizar, proferir aquilo que o Senhor colocou em nosso coração para consolar os irmãos, para edificar os irmãos e para animar os irmãos, levar os irmãos adiante. E aqui fala, o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua
a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu queria aqui dizer para os irmãos, animar os irmãos. A gente tem grupos de comunicação e às vezes a gente reparte nos grupos esta palavra. Mas eu acordei ontem de noite com uma palavra que me dizia solitário, solitário. Às vezes existem irmãos que estão juntos com outros, mas se sentem solitários. Então eu queria dizer para os irmãos, quando o Senhor colocar alguma carga no seu coração, alguma palavra boa de edificação, que não compartilhe especificamente no grupo caseiro, mas lembra de algum irmão, pensa em algum irmão, ora por algum irmão e reparte com ele, particularmente, no particular, reparte com ele aquela palavra que o Senhor pôs no seu coração. Vai ser tão bom, irmãos, vai ser tão edificante a gente se edificar mutuamente uns com os outros, com as revelações que o Senhor tem posto em nosso coração. É um tempo de estarmos nos comunicando mutuamente uns com os outros. Eu tenho repartido algumas palavras com alguns irmãos em particular, para abençoar e para consolar esses irmãos. Queridos, façam isso. Eu estou animando os irmãos com esta palavra para fazerem isso, para nos comunicarmos particularmente e nos edificarmos com a palavra da profecia, proferindo aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Vai ser tão bom para o outro irmão, nos animando, nos consolando, nos edificando, nos acrescentando coisas que talvez a gente não tenha recebido. Por exemplo, quero compartilhar aqui com os irmãos uma revelação que eu recebi do Senhor através de outro irmão. Quando ele fala que Deus odeia as obras dos nicolaítas. Eu, toda a vida, lendo isso, eu imaginava que poderia ser. Este irmão mostra que a palavra nicolaíta é aquele que gosta de exercer autoridade. É aquele que gosta de ter a primazia, estar em primeiro lugar. E o Senhor fala que isto rouba a característica principal que Deus coloca na vida dos discípulos, que todos somos sacerdotes. 1 Pedro 2,9 diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E fala que nós somos, em Apocalipse 1, me parece que é o versículo 9, se não me engano, fala que nós somos um reino de sacerdotes. Então que no reino do Senhor, todos os chamados e redimidos, eles são sacerdotes. Quando se formou os nicolaítas, surgiu uma casta. E nessa casta se falava que ali surgiu o sumo pontífice. E aí o sumo pontífice ficou sendo como aquele homem lá que senta em Roma, lá sendo o principal da igreja famosa aí. Então o sumo pontífice não é um homem simplesmente. Não podemos roubar a glória que pertence a Deus. O sumo pontífice é Jesus. Ele é o sumo, ele é o máximo. 1 Timóteo 2,5, lá fala que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, é só ele que é o intermediador. E nós temos que entender que ele nos deu um sacerdócio, e esse sacerdócio é para poder edificar as vidas, poder abençoar as vidas, e ninguém pode roubar esse direito que temos de poder abençoar os irmãos com a graça que o Senhor deu a cada um. Não é somente os pastores, não são somente os líderes, não são somente os discipuladores. Todos têm comunicação com Deus. Todos têm graça de Deus para poder edificar e consolar e animar e exortar. Que o Senhor dê graça para cada um com a carga que Deus colocou no seu coração para poder edificar e consolar os irmãos. Um bom dia para todos. Deus os abençoe. Amém. Em nome de Jesus.